vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma revista de prova, né? Eu vou passar aqui sobre as principais questões que foram cobradas na nossa primeira AE. E logo em seguida, né, após vocês visualizarem esse vídeo, eu estarei lá no chat, né, tirando dúvidas em particular, alguma questão, alguém que queira ali adentrar numa questão mais específica, eu estarei disponível no chat, tá bom? No horário disponibilizado pelo colégio. Começando aí, pessoal, nós tivemos aí boa parte da o que foi cobrado é aquela primeira parte relacionado à Guerra Fria, não é isso? E essa primeira questão aqui, ela faz menção, né, ao Muro de Berlim como marco físico ali, tanto do início da Guerra Fria, quando ele foi construído, quanto do final, quando ele cai em 1989, é um marco, né, dessa guerra aí, desse período. E eu pedi ali na prova pedi para você citar e explicar 4 motivos que levaram ao fim desse período que nós chamamos de Guerra Fria. Ele está 3, mas na prova foi 4. Ele precisa mudar. Então, eu coloquei aqui algumas respostas em amarelo e também outras respostas possíveis que eu também aceitei. Fui bem flexível na correção. Era necessário citar e explicar. Então, eu coloquei ali como resposta a ascensão de governos conservadores, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental. Né? A ascensão desses governos, nós tivemos ali políticas mais agressivas em relação às nações socialistas. Além disso, nós podemos citar os elevados gastos armamentistas, tanto do bloco capitalista, né, os Estados Unidos, quanto do bloco socialista, o RSS investindo muito mais em armamentos em detrimento de outras políticas, e esse fator ali surtiu muito mais efeito negativo no bloco da União Soviética, que não tinha esse objetivo de lucrar, de acumular riquezas. Então, ela sofreu muito mais com esses investimentos, né, restritos à parte armamentista, deixando em segundo plano ali as questões sociais, principalmente a questão alimentar, né, que foi muito forte ali, a carência ali, a falta de elementos básicos ao lado ali do bloco soviético. Além disso, nós podemos citar ali a crise de 73, né, a crise do petróleo, né, a crise energética. Essa crise ali afetou tanto os Estados Unidos quanto ao RSS, mas não somente esses países, como todos os países ali que dependem de fontes energéticas não renováveis ali do Oriente Médio foram afetadas por essa crise, né? Assim como no fator anterior, o bloco socialista sofreu muito mais, né, essa crise energética, porque ela tem poucos recursos para eventualidades como essa ali, a crise do petróleo, crise energética, né? Nós também poderíamos citar ali a guerra do Afeganistão, o RSS se envolveu, né, despendendo ali vários gastos econômicos, armamentistas ali nessa guerra, que pressionou, afundou ainda mais o bloco socialista. E, por fim, nós podemos citar ali os elevados gastos econômicos da URSS relacionados ao acidente, né, de Chernobyl. A URSS ali teve não somente sua imagem, né, queimada diante do mundo, mas também ali gastos na contenção da radiação, né? Então, nesse momento, isso foi bem prejudicial ali na década de 80, no final da década de 80, que convergiram ali para o final da Guerra Fria. Algumas pessoas colocaram ali a perestroika e a glasnost, mas em parte eu aceitei, mas essas políticas, elas eram políticas de transição, né, do socialismo para o capitalismo. E não motivo, né, mas sim ali um regime ali já findado, já fracassado, e nesse contexto nós temos ali algumas políticas de transição que foram essas, glasnost e perestroika. Tranquilo? A número 2 aí caiu no Enem, ela está relacionada ali à Guerra Fria também, pedindo ali uma questão, uma definição da Guerra Fria. Muito tranquilo, né, pessoal? O iminente confronto de duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial, porque nós temos ali os Estados Unidos e a União Soviética unidos para combater o inimigo comum que era a Alemanha, mas posteriormente a isso, emergindo dessa Segunda Guerra, essas duas superpotências se rivalizaram ali no período de 49 a 91. Né?
A próxima, nós temos ali verdadeiro ou falso sobre o plano Marshall, né? O plano Marshall, ele é falso, né? Tá falando ali que tem a ver ali com aliança militar, e o plano Marshall não tem esse vínculo militar, né? Ele está muito mais associado a questões financeiras, de ajuda aos países alinhados ali ao capitalismo, do que uma questão bélica, armamentista, né? Então, o Comecon também tinha esse viés econômico e não militar, por isso que é falso. Aqui nós temos o número 4 ali, os resultados dos Jogos Olímpicos, né, mostrando essa rivalidade entre essas duas superpotências, né, a cada Olimpíada, né, revezava ali os Estados Unidos e a URSS ali, ganhando pódios ali nas Olimpíadas Mundiais, e isso evidencia, né, ali uma disputa em todos os âmbitos, né, e ali está evidenciando nos Jogos Olímpicos, né, em termos de esportes. Aí está falando, as rivalidades se estendiam por vários campos. Sobre esse aspecto no campo científico, nós temos a rivalidade se materializou com o satélite da Sputnik 1, lançado no espaço em 4 de outubro de 57. A ação russa foi interpretada pelos norte-americanos como um desafio, e 4 meses mais tarde, os Estados Unidos colocaram a Explorer 1 em órbita. É verdade, tá, pessoal? Aqui, no caso, eu não tô cobrando, minhas provas não são assim, tá? De decoreba, é em 1957, é o Sputnik. Não, mas a ideia que está por trás ali dessa afirmação, né? Que tá ali dois polos disputando em termos científicos, aeroespaciais, ali essa questão ali, o avanço tecnológico. Então, é verdade. A número 5 está falando sobre a OTAN, né? A OTAN foi criada em 1949, o Pacto de Varsóvia em 1955. Constituíram blocos econômicos antagônicos, pessoal? Falso, né? Porque a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia são organizações militares, eles objetivavam a proteção ali de cada bloco, o braço armado de cada bloco ali dessas duas superpotências. Então, é falso. Aí nós temos aqui a conferência de Bretton Woods, número 6, né? Aí eu perguntei para vocês quais foram as instituições criadas ao longo ali durante essa conferência que ocorreu em 1944, né? Então nós tivemos ali letra A, criação das Nações Unidas. Não, porque as Nações Unidas ela foi criada no contexto da Conferência de Alta, né? Onde se reuniram ali os vencedores da Segunda Guerra Mundial, e nós tivemos como resultado a criação ali da ONU. Então, não foi na Conferência de Bretton Woods. A Conferência de Bretton Woods, pessoal, ela tem como foco principal a criação de instituições financeiras, econômicas, né, que vão reger ali a ordem capitalista em termos mundiais. Então, nós temos ali a criação do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, não, porque isso foi posterior, né? Ao longo ali do decorrer da Guerra Fria que a OTAN foi criada. A OMC, ela a OMC, pessoal, ela foi criada em 1955, só que ela é uma evolução do GATT, né? O GATT ele foi criado em 47 na Conferência de Marrakech, não foi na Conferência de Bretton Woods. Então, apesar de ser uma instituição também de cunho comercial, econômica, ela não foi criada na Conferência de Bretton Woods. O principal ali da conferência foi a criação do Banco Mundial, o BID, né, que virou ali o Banco Mundial, e o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, que são instituições ali, cada um ali com o seu papel, mas as duas de cunho muito econômico, a questão econômica é muito forte, né, regendo ali empréstimos internacionais, apoio a iniciativas particulares de cada país, né, então é isso. A 7 pergunta sobre a Guerra do Vietnã, né, a Guerra do Vietnã, a derrota dos Estados Unidos no conflito terminou sendo responsável pela divisão geográfica do país, mantida ainda hoje? Não.
a derrota dos Estados Unidos refletiu ali numa divisão, desculpa, a derrota dos Estados Unidos terminou sendo responsável pela divisão, não. O que ocorreu ali foi a vitória do Vietnã, né, que reunificou ali o território e não dividiu. A letra B. Foi decisiva para a participação norte-americana na guerra a tentativa de impedir a expansão do comunismo pelo Sudeste Asiático, e essa era a resposta. Por quê? Nós temos que entender que a guerra do Vietnã, quem deu o passo, né, para essa guerra, o start dessa guerra, foi pela a iniciativa americana e tinha o objetivo ali de impedir a expansão ali do socialismo. O Vietnã está muito próximo ali da Malásia, Tailândia, Hong Kong, até mesmo ali da Coreia do Sul. Então, o objetivo dos Estados Unidos era impedir ali que outras nações, né, copiassem esse exemplo do Vietnã e se espalhasse ali essa ideologia que não era contrária à sua, né? Então, a resposta é a letra B. O fato que a letra C, o fato que mais dificultou o desenvolvimento bélico dos norte-americanos foi a falta de apoio externo. Falso, né? Porque o apoio, tanto do lado do Vietnã do Sul quanto do Vietnã do Norte, receberam apoio. A ação dos Vietcongs, com auxílio dos Estados Unidos, foi decisiva para a vitória capitalista. Errado, né? A vergonha ali dos Estados Unidos foi a derrota, né, nessa guerra. A 8 está falando da Revolução Cubana, né? A gente sabe, nós vimos em sala de aula que a Revolução Cubana ela não tem inicialmente ali um viés socialista, capitalista, né? Essa rivalidade. A Revolução Cubana tem mais a ver com questões internas em relação, foi uma revolução popular, né? Civil, onde a população ali se voltou contra um governo que não estava satisfazendo as demandas sociais. Né? Então, a resposta que mais se aproxima ali é a letra D. Foi dirigida por uma guerrilha nacional e anti-imperialista. Anti-imperialista por quê? Porque o governo do Fulgêncio Batista era pró-americano, que tinha ideais ali imperialistas, de impor ali a sua ordem política, econômica, que angariou o apoio popular e setores da esquerda cubana. A Revolução Cubana, então, ela ocorreu anteriormente à instalação do governo socialista. As suas causas estão mais relacionadas a insatisfações populares contra o governo Fulgêncio Batista pró-americano. Nesse governo, as políticas sociais eram deixadas de lado, motivando posteriormente a Revolução. Tranquilo? A questão 9, né, fala aí dos investimentos diretos estrangeiros. É muito fácil, tranquilo, né, porque a gente viu essa matéria. Diferentemente dos investimentos diretos estrangeiros, nós temos os capitais especulativos, né? Então, os investimentos diretos estrangeiros estão relacionados à aplicação de capital em setores econômicos, né? Ou seja, é a aplicação de capital, enquanto que o capital especulativo ele trabalha ali com ações, juros, ele tem essa obtenção de lucro através de capitais que não são aplicados. Então, ali, as regiões que mais receberam investimentos e a região que mais recebeu e a que menos recebeu, respectivamente, foi a Ásia e a África. Né? A Ásia recebeu mais e a África menos. E por quê que a Ásia recebeu mais? Mão de obra barata, legislações trabalhistas muito frágeis, fracas, né? Também como as legislações ambientais, o mercado consumidor é potencial, muitos incentivos fiscais também, né? Então, nós temos aí esses fatores atrativos na Ásia. Agora, o que são os investimentos estrangeiros diretos? Trata-se de capitais de investimentos que apostam na economia de um país. E a grande vantagem disso é a geração de emprego, aquece a economia do país, pode ser em setor como a fábrica, setor agropecuário, prestação de serviços tais como telefonia, seguradoras, infraestrutura em geral. Então, essa é a vantagem
econômica para eles. Agora, por fim, na última parte da prova, eu cobrei aspectos físicos do continente europeu, que foi a última matéria, né? Aí nós temos um rio, né? E aí tem um texto falando dessas praias, né, urbanas. E daí a pergunta é assim, sobre os recursos hídricos na Europa e seu potencial, julga afirmativa abaixo. Os mares e rios europeus possuem pouco potencial econômico e, por serem pouco utilizados, são mais preservados da contaminação industrial e dos esgotos urbanos. Essa questão está duplamente errada, né? Primeiro porque os rios na Europa são de extrema importância para a circulação ali de mercadorias, de transporte, né? Favorecendo ali a circulação de mercadorias entre um país e outro. Então, nós temos ali vários rios importantes que têm esse papel econômico ali na Europa, principalmente na Europa Ocidental. Além disso, apesar de ter uma recente, né, mais relacionada ao século XX ali, uma descontaminação dos rios, né, livres de esgoto, nós não podemos ali generalizar que não existe essa contaminação, que não existe poluição nos rios, né? Nós não podemos falar que está totalmente excluído ali dessa poluição, mas que são preservados. Não podemos generalizar. Aqui nós temos um mapa, né, da Itália, e daí nós temos uma pergunta relacionada a questões geológicas, né, do continente europeu. Então, nós temos aqui, né, um tremor de terra no centro da Itália, e a pergunta é a seguinte, a afirmação, né, a instabilidade geológica existente na Europa se dá pelo contato convergente entre placas eurasiana e a placa africana, que pode ocasionar abalos sísmicos e atividades vulcânicas na região meridional do continente. É verdade, não é isso? Todas as atividades, instabilidade geológica, tais como tremores de terra, vulcanismo, estão relacionados à convergência de placa. E nesse caso aí, nós temos a convergência da placa africana com a placa Eurásia. Aqui a vegetação, né? Então, aqui esse mapa nós vimos na aula, esse mapa está relacionado à vegetação na Europa, e aqui nós temos uma afirmação, né? Os tipos de vegetação existentes na Europa são diversificados. Dentre eles se destacam a tundra na porção setentrional, norte, né, aqui de vermelho, porção mais setentrional, e nós temos na porção ocidental, aqui de verde, né, podia até cobrar as cores, mas na porção mais ocidental, que é essa porção de verde, nós temos a floresta temperada. É verdade que é aquela floresta que reflete fielmente, né, as estações do ano. E a número 13, nós temos aqui uma pergunta relacionada ao continente europeu, também sobre localização, né? Então, a afirmativa é o seguinte: o continente europeu se localiza geograficamente entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Em relação à longitude, localiza predominantemente no hemisfério ocidental, gente. Tá no hemisfério ocidental? Não, né? Predominantemente no hemisfério oriental. O hemisfério, né, geográfico ali, como marco o meridiano de Greenwich, a maior parte está na porção ali oriental. Apesar de que nós temos ali Portugal, Irlanda, França, Espanha, parte desses países localizam no hemisfério ocidental, mas predominantemente no hemisfério oriental. Aqui nós temos uma questão sobre economia, sobre o continente europeu, julgue afirmativa abaixo. O desenvolvimento econômico do continente europeu abrange toda essa região, excetuando-se apenas países mais pobres, tais como Portugal, Espanha e Grécia. Gente, essa questão ela está falsa, primeiro, porque nós temos ali
um desenvolvimento econômico muito mais intenso na porção ocidental da Europa, que não passou pelo processo de socialismo, tal como a porção oriental. A porção oriental ficou mais atrasada em termos econômicos, tecnológicos, e isso reflete até hoje na economia dessa sub-região ali da Europa. E Portugal, Espanha e Grécia está na porção ocidental, né? Então, esses países, embora ali, nós vamos falar sobre isso mais para frente, né? Eles passaram por crises econômicas, mas tratam-se de países desenvolvidos, tá? Tratam-se de países modernos, né? De economia mais moderna, tecnologia, tecnológicos. Então, essa questão ela é falsa. Aqui nós temos a Europa continua a crescer a bom ritmo. O PIB é a soma de bens e serviços finais produzidos pelos setores da economia de um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Então, de janeiro a dezembro, a soma dos setores primário, secundário e terciário, nós temos o PIB, né? Sobre isso, julgue a afirmativa abaixo. Os setores secundário e terciário da economia são os que mais contribuem para o PIB dos países da Europa Ocidental. E isso é verdade, pessoal. O setor secundário é a agricultura e o terciário é o secundário é a indústria e o terciário é o comércio. Então, o secundário é o que mais reflete na economia de um país desenvolvido, porque nós temos mercadorias de alto valor agregado que transfere ali para esse país lucros, né? Então, a agricultura ela é produtos de menor valor agregado, então ela reflete menos na economia. Embora nós vamos ver na próxima sequência didática que a Europa ali ela produz muitos produtos agrícolas, né? Ela possui uma boa competitividade no mercado internacional. Então, pessoal, é isso. Eu vou estar disponível agora no chat para que, né, uma eventual dúvida a gente possa estar discutindo, tá bom? Abraços para vocês e até mais.